Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física do cursinho SOS Professor. O assunto abordado nessa videoaula será eletrização. Bom, então vamos lá. Eletrização. O que é eletrização? Primeiro nós temos que definir os três processos de eletrização, que é eletrização por atrito, por contato e por indução. Mas o que é eletrização? Eletrização é um processo de transferência de carga entre corpos. E essa transferência ela pode ocorrer, como já disse, de três formas, de três processos, que é o atrito, contato e a indução. Então vamos lá em cada um desses processos. Eletrização por atrito. Bom, a eletrização por atrito é quando nós pegamos dois corpos e atritamos, ou seja, esfregamos esses corpos um ao outro. Nesse instante que está ocorrendo essa eletrização, você está esfregando um corpo no outro, ocorre a transferência de cargas entre esses corpos. Ou seja, um corpo ganha elétrons e o outro cede elétrons. Sendo assim, um corpo fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. Nós temos como exemplo o caso que é popular, né, que você aí que está nos assistindo pode fazer em casa, é o exemplo do pente. Bom, como? Você pode pegar um pente, atritar esse pente no seu cabelo. Nesse momento que você faz isto, o que acontece? O pente fica carregado com uma determinada carga, o cabelo também, porém com sinais opostos. Se você pegar esse pente e aproximar ele de pequenos pedacinhos de papel, esses pequenos pedaços de papel estará neutro. O pente carregado com uma determinada carga, então os papéis, os pedacinhos de papéis serão atraídos pelo pente. Ou seja, nós teremos aí uma força de atração entre esses papeizinhos e esse pente. Quando nós atritamos dois corpos, um corpo fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. Bom, alguns corpos têm a tendência de ficar com a carga positiva ou negativa. Nós podemos definir isto através da série triboelétrica que você pode ver na sua tela. Nós temos aí algumas substâncias, as quais você observa que na vertical para cima nós temos as substâncias que ficam com carga positiva e na vertical para baixo substâncias que ficam com cargas negativas. Nós temos como exemplo, se você atritar o vidro com celulose, você terá o seguinte: como o vidro está na parte superior, na série triboelétrica, terá uma carga, ele ficará com carga positiva. Já o celulose ficará carregado negativamente. A eletrização por contato é o segundo modo de eletrizar um corpo. Primeiro você tem aí um corpo, você tem que ter um corpo carregado e um corpo neutro. Bom, como o próprio nome já disse, a eletrização por contato tem que ter o contato entre esses corpos. Então o que você faz? Observando na imagem, você observa que você vai pegar um corpo, aproximar até você encostar. No momento que você encostou esse corpo, que antes estava carregado, por exemplo, pode estar carregado positivamente. Você encosta com um corpo que está neutro, esse corpo que está neutro vai adquirir a mesma carga que o corpo carregado estava. Ou seja, se antes o corpo carregado estava positivo, o corpo neutro vai ficar carregado positivamente. Se o corpo que antes estava carregado negativamente encostou com o corpo que estava neutro, depois esse corpo neutro vai adquirir carga negativa. Agora o terceiro processo de eletrização é a eletrização por indução. Bom, o que é a eletrização por indução? A eletrização por indução é o processo no qual ocorre uma separação de cargas num determinado corpo sem ocorrer o contato. Bom, como que isso acontece?
você tem um corpo A e um corpo B. O corpo A, por exemplo, está carregado positivamente e o corpo B está neutro. No momento que você aproxima esses dois corpos, ocorre uma separação de cargas. Veja no exemplo aí, você aproximar o corpo A do corpo B. O que vai acontecer? O corpo A, que está carregado positivamente, vai atrair as cargas negativas para próximo dele, do corpo neutro. E vai ter, então, uma separação de cargas. Você observando também nessa imagem, você pode perceber o seguinte, que nesse instante que os dois corpos, o A e o B, está próximo um do outro, você faz uma ligação, ou seja, você liga-se um condutor no corpo B à Terra. Nesse instante, o que vai acontecer? Esse corpo está com falta de elétrons, então nesse momento vai subir elétrons para esse corpo B, fazendo com que ele se torne carregado eletricamente negativo. Nesse momento, você corta esse condutor e você afasta esses dois corpos, o corpo A e o corpo B. Você vai observar que o corpo que antes estava carregado positivamente continua carregado positivamente e o corpo B que estava neutro adquiriu cargas negativas. E se o processo fosse o inverso, ou seja, o corpo A estivesse carregado negativamente, o corpo B neutro? Bom, o processo seria o inverso. Ao invés de os elétrons subir, os elétrons iriam descer. Então você teria um corpo A carregado negativo e o corpo B você teria carregado positivamente. Então podemos concluir o seguinte: 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução eletrostática. Vamos fazer uma conclusão. No processo de eletrização por atrito, após o processo, os corpos adquirem cargas com sinais opostos. Na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de sinais iguais. E no processo de eletrização por indução, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Bom, dando continuidade, nós observamos que nesse processo aí nós tivemos interações entre cargas, ou seja, entre essas interações nós temos forças. E para falarmos disso, nós temos a lei de Coulomb. Bom, o que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela determina a força de interação entre cargas elétricas. Podemos observar no exemplo, no caso aí 2 exemplos, uma carga positiva com uma negativa, nós temos uma atração, ou seja, uma força de atração. O outro exemplo, nós temos 2 cargas de sinais iguais, nós temos então uma força de repulsão. Bom, o que disse a lei de Coulomb? A lei de Coulomb determina a força de interação entre 2 cargas elétricas. E essa força de interação, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior for o valor dessas cargas, maior será essa força. E quanto maior for a distância, menor vai ser essa força. Porém, ela vai ser menor, porém, essa distância sendo ao quadrado, se eu duplicar a distância, terei uma força 4 vezes menor. Se eu triplicar essa distância, terei uma força 9 vezes menor. E assim sucessivamente. Para podermos calcular a intensidade dessa força, utilizaremos a equação ao lado. Essa equação, F igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Onde que K é a constante eletrostática. Ou seja, a constante eletrostática no vácuo ela tem um valor, 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são as cargas, e D é a distância, e é elevado ao quadrado. Então, pessoal, está aí mais uma videoaula de física, né? Espero que todos vocês tenham gostado da videoaula e obrigado a vocês.